Deixa eu gravar isso aqui. Vai longe, né? Não é. A gente vai aprendendo, né? Vamos vivendo cada dia. Eu acho que as situações mais difíceis é como a Ana está relatando, né? De ter o pessoal hospitalizado, familiares, tudo isso não, nossa, não tem o que falar, né? De resto, a gente vai conseguindo, tendo saúde, a gente vai indo cada dia, tendo que comer, porque também é uma situação de eu falando, né? De querer um lockdown de verdade para conseguir diminuir enquanto a população vai sendo vacinada, claro, né? Tá caindo na minha conta todo mês o meu salário, né? Mas para quantas pessoas que está tudo fechado que realmente não está caindo, né? E mesmo para quem está caindo, né, gente? Eu falei assim, não fiz nada o ano passado, não viajei, tinha um monte de coisa programada de viagem, mas não podia, evidentemente, não tinha como, né? Não viajei, não fiz nada e nunca fiquei tão sem dinheiro. Eu falei, mas não saí de casa, por que desse jeito que a coisa ficou? Eu falei, não, é o preço das coisas no mercado, né? Dentro de casa você come, né? Gasta. Falei, mas antes eu gastava na cantina. Sabe quando a matemática não fechava? Até hoje ainda estou meio assim olhando, falando, mas onde é que. Eu falei, é alimentação, né? Não é muito caro? Você também, Brenda? É isso, exatamente, né? Autônomos e não registrados sofrem muito, Paulo. Eu tenho uns irmãos meus que é autônomo também, que não, mas quem trabalha com essa parte de comércio de rua mesmo, né? Como é que como é que ele vai sair gastar se não consegue dar conta das coisas de comida? Não é verdade? Né? Luísa, ainda fizeram carreata ontem. Fiquei. Carreata de quê, Luísa? Não vi. Em casa nós gastamos mais. E eu também acho, Maria Carolina. Eu fico pensando assim, mas meu Deus, né? Eu penso na cantina. Volta e meia passava lá na cantina, comprava uma coisa, tinha lanche pro meu filho. Falei, aqui, será, né? Eu ainda não fechei. Eu tinha que planilhar, sabe? Eu gosto de planilhar para entender as coisas, mas o resultado ainda é pobre, né? Mas graças a Deus com saúde, sem reclamação. Ah, Brenda é autônoma, Brenda. Não vai vindo um desespero, Brenda, né? Contra o lockdown, Luiz? Sério? Ah, minha Nossa Senhora. Ai, de fora Bolsonaro adora. E eu, uma vez que fui parar na. Eu não sei se estava em aula com vocês nessa época. Deixa eu ver aqui. iFood, compras online. Ah, tão fácil, né? A gente clica, pluf, pluf. Ah, tinha carreata a favor do presidente e contra, então. Entendi. Eu fui ano passado entregar umas doações para umas alunas de Relações Internacionais, doação de livro. Elas estavam fazendo uma campanha lá perto do Barigui. E daí, quando voltei, quando saí, assim, fui pegar lá perto do Barigui, a rua, não sei que nome é aquela rua, uma carreata, né? Eu falei, ué, gente, eu no meio da carreata a favor do Bolsonaro. Pensa, eu no meio e gente filmando e eu pensando, só por Deus que agora vão me filmar no meio dessa carreata. Camille, mas eu ainda falava, gente, só comigo para acontecer isso. Desesperador. Desespero. Paulo, eu olhava e falava, eu não conseguia sair do meio daquilo, e as pessoas buzinando e não sei o que, e eu ali assim, né? Botei óculos de sol, pus boné, que eu falei, não vão me reconhecer. Não vão. Daí, claro que eu fiquei umas 2 quadras ali atrás, desespero. Daí, quando consegui, eu mudei o trajeto ali, porque era bem a parte do Barigui que eu não conseguia sair. Desespero. Você imagine aparecer, né? Porque na hora que eu olhei, eu ainda falei, minha nossa, estão filmando. Eu falei, pronto. E agora vou eu aparecer. Só o que me falta é isso. Desesperador. Mas era começo de pandemia, acho que era, sei lá, mês de maio. Começo assim, né? Não era março do ano passado, mas acho que era lá por maio, talvez, alguma coisa assim. Só pra minha cara mesmo, né, gente? Teria nem paciência de ir nem contra Bolsonaro, porque não tem mais paciência de ficar nessas coisas. Né? Já tive, já fui de ir e tudo. Agora não vou, não tenho paciência mais. Tem um monte de coisa pra fazer em casa, tem faxina pra fazer, gente. A casa fica uma sujeira com a gente dentro de casa, né?
Deus o livre. Que coisa maravilhosa, já estamos em 18 aqui. Heloísa, você tá aí, Heloísa? Eu não vi você falando. Nayara, tô cobrando não, gente, só para saber se tá tudo bem aí. Tamires, a Nicole, eu vi um monte aqui já que já participou, falou. Vão acordando aí. Vão acordando que hoje vai ter atividade para fazer, então vão tirando as remelas da vista. Para dar conta aqui, vamos discutir, vamos participar de algumas atividades diferentes. Eba, Heloísa! Heloísa, me trata de colocar uma foto nesse avatar. Para eu olhar para você, pelo menos com carinha de foto. Tá bom? Por favor. Ai, adoro. Ah, gente, vocês viram? Quem é representante ainda? A Camila e a Bruna? Dessa turma? Ou mudou? Isso? Eba. Show. Eu sou a representante. Não, como é que chama, gente? Professora o quê? Mentora? Reconciliadora? Como é que é o nome? Mentora? Não lembro o nome que eu sou. Eu sou da turma de vocês, tá? Fiquei bem feliz. Hashtag gosto muito. Regente? Será que é esse nome? A gente tem esse nome aí. Eu tenho anotado aqui, peraí. Mentora, professor mentor. Tá aqui. Anotei também, porque eu chamo tudo. Facilitadora, tudo. Eu falei, gente, que nome que é dado para isso? Mentora, é exatamente isso. Perfeito. Então, claro, a Valéria acaba fazendo isso com todas as turmas, até para ficar mais fácil até dela gerenciar, né? Então, qualquer situação que vocês percebam, queiram conversar. Desde o ano passado, eu acho que a grande maioria já tem o meu número, mas eu até coloquei nos slides, né? Não somente a Camille e a Bruna, né? Claro, as duas principalmente como representantes, mas demais, né? Alguma situação que percebam que vocês acreditam ser importante de conversar para melhorar a qualidade, né? Do que a gente está, principalmente isso, né? Está trabalhando, ou mesmo situação que percebam de, às vezes, alguém que, olha a situação que a gente está vivendo, né? Que está com sintomas, não está conseguindo realizar as atividades. Estava até conversando com o menino da portaria hoje. O Renato disse que ele estava com sintomas, testou negativo no final das contas, mas que não conseguia levantar da cama, né? Então estava com toda a suspeita de Covid e no fim acabou dando negativo o teste. Então, dependendo do caso, fica mesmo, né? Já escutei algumas pessoas que pegaram aquele que não consegue levantar mesmo, né? Mal e mal abriu o olho, assim, de tanto que incomoda o corpo inteiro. Então, acho que é bacana também, né? A gente, como prof, ficar sabendo que é óbvio que a gente tem todo um planejamento que a gente faz até para dar conta, né, do conteúdo. Professor, a gente vive atrás de conteúdo, né? Para a gente dar conta do conteúdo, a gente faz um planejamento, mas é claro que a gente vai alterando, né? Muda, adapta, entende? Então, desde coisas assim que possam estar ajudando, e para nós, profs, também é importante estar sabendo. Bom, gente, caminho aberto sempre aí, né? Você já acho que já me conhece o suficiente, não somente para situações que tem alguma intercorrência, né? Algum problema, ok? Paradigmas, a nossa disciplina e meu slide de carnaval, né? Então, eu só coloquei aqui, gente, os contatos, né? O WhatsApp eu vejo sempre, né? O WhatsApp Business. Às vezes até final de semana, que eu acabo ficando sem olhar, senão durante a semana, sempre pelo menos no período da tarde, porque às vezes de manhã e à noite a gente está em aula, né? No período da tarde eu vejo, então não tem problema nenhum, né? Qualquer dúvida, alguma coisa assim, pode mandar. Claro que às vezes eu vejo que o pessoal manda, às vezes, a dúvida com relação a alguma coisa que leu, alguma coisa que quer discutir. Pode mandar, não tem problema nenhum. Mas gosto muito de discutir aqui tudo junto, né? Então, às vezes, manda lá, eu falo, ó, não vou responder agora, mas vamos discutir na aula. É só porque daí é bacana, né? Aquilo que foi dito é legal, vale a pena a discussão na aula. Gente, eu coloquei ali Instagram, Facebook. Facebook eu vejo muito pouco, Instagram, eu não tenho paciência para rede social, sabe? Mas LinkedIn também, né? Vou ser bem sincera, tem uma pós que, junto com a professora Maíra, que a gente está tentando abrir, é uma pós nova de desenvolvimento raciocínio lógico, mas vai desde a parte
que, de fato, para ter um desenvolvimento de raciocínio lógico, precisa iniciar com as crianças desde a questão do brincar, por isso a Maíra, né, ela traz essa parte, para mim, dentro da pós, da música, da arte, até chegar efetivamente numa matemática, que é uma carga horária, inclusive, pequena da pós. E a gente vai usar as redes sociais para divulgar. E eu descobri que não adianta nada eu colocar uma divulgação da pós, sendo que nunca coloco mais nada, né? Então, vou ter que acessar. Mas eu tenho preguiça, gente. Preguiça mesmo. Eu começo a olhar um pouco e penso assim, não, vou fazer outra coisa. Vou ver uma live, vou ler um livro. Não tenho paciência mesmo para rede social. Mas ontem eu entrei porque eu tinha que procurar por causa de uma turma, eu fui procurar uma foto minha de criança. E eu lembrava que tinha colocado uma época lá no Face, naquele negócio de Dia das Crianças. Daí catei a foto lá, demorei porque não conseguia achar como é que fazia para procurar a foto antiga, mas consegui. Me apavorei com o Facebook com a quantidade de mensagem de luto. Saí de lá correndo. Meu Deus, no Facebook a quantidade de gente colocando de desespero, de luto, inacreditável. Laura, eu vou te dizer, eu faria essa bosta. Vocês chegaram a conhecer a professora Nelly? Acho que vocês não chegaram a conhecer a professora Nelly. Ela também da parte de neurociência. Eu aposto que eu brinco com a Maíra. Na verdade, não tinha Maíra. Mas daí, né, de tudo que eu estava estudando sobre raciocínio lógico, eu fui e falei, gente, preciso de alguém desse mundo de arte, né? Porque a gente pensa que, ainda mais matemáticos puros, né? Pensam se desenvolve o raciocínio com a matemática, vem muito antes, né, da matemática. Tá assim, né, Bianca? Fez quando a gente olha tudo, né? Olha, eu vi, quando foi isso? Acho que foi sábado. Foi sábado, acho. O diretor do Hospital do Trabalhador dando depoimento de quando as pessoas são entubadas, vocês viram isso? Ele engasgado dando depoimento. Eu também, Camille. Minha nossa, né? Mas foi aquele choro assim, soluçar. E eu sou boa, quando eu faço a coisa com intensidade mesmo. Só de começar a falar agora, eu já começo a me emocionar. Nossa, né? Olha, você não sabe o que vai acontecer mesmo depois disso, né? Porque desesperadora a situação. Minha Nossa Senhora. Ah, mas achei que foi tão bonita a parte dele. Penso que esses médicos estão passando, né? De escutar, de perceber tudo isso, né? Meu Deus do céu. Haja saúde mental desses médicos também. Não sei se estavam preparados, né? Com tantos anos de profissão, não sei se mesmo assim estavam preparados para tudo isso, né? Nossa. Então, gente, todas, né, as redes sociais estão abertas, né? Eu até, por isso que eu comentei, acabo acessando poucos, pretendo acessar mais, até colocar algumas coisas que eu estava vendo com a Maíra mesmo, de raciocínio, por conta da pós que a gente quer divulgar. Sou um pouco preguiçosa, mas estão todos os canais abertos, né, para vocês, para conversar, qualquer coisa assim, o WhatsApp pode mandar mesmo, né? Isa, vi um negócio de madrugada, lembrei de você, pode mandar, gente. Meu celular fica tudo no silencioso, então eu não escuto nada, né? Então não tem problema nenhum, vou olhar no horário adequado, vou responder tudo, tá bom? Isso é tranquilo. Tá, retomando um pouquinho que a gente estava conversando na aula passada e até ver o texto para leitura, o artigo, as 2 páginas só, né? A live, o vídeo do YouTube também que falava um pouquinho. Só retomando alguns itens, e eu pensei em mais algumas coisas quando eu preparava a aula de paradigmas para outra turma. Esse eu não tinha colocado na turma de vocês. E eu achei bacana colocar. Uma vez eu fiz uma pós em marketing, e eu fiz um trabalho que tinha a ver com as propagandas antigas e as propagandas novas, e era também uma visão de mudança de paradigma também que aconteceu, né? Gente, olha as propagandas da minha época. Não tanto, essa aqui da mulher ajoelhada aos pés do homem não reflete tanto a minha época, mas a Gilberto Barros ali, o cigarrinho, o Papai Noel, é tudo a minha época. Pensa, esse dos molequinhos com cigarrinho na mão, total minha época. Eu comia esse chocolate, era uma delícia. Pelo menos a minha lembrança dele é maravilhosa.
Olha o Gilberto Barros com a criança pondo uma mão no peito, falando me faz um carinho, alguma coisa assim. Olha o papel da mulher. Lembrando, né, a gente fez aquela coisa do paradigma que retratava o mundo, né, que é um mundo que ainda permanece em várias situações, e a mudança, né, não é, não é desesperador ver uma cena dessa, Laura? Olha da mulher ali, da criança. Gente, Papai Noel com cigarro, pensa. Que visão deturpada, né? Década de 70, 80 veio muito forte, né? Essa questão de isso pode, bebida, tudo, uma coisa até de liberdade, tem a ver também com o próprio movimento hippie, tudo, e toda a questão do mundo naquele momento de exploração mesmo, né? Vamos explorar a natureza, podemos derrubar as árvores, era uma coisa, era o que, né? Ok, não tem problema nenhum que tenha desmatamento, né? A gente precisa fazer móveis, então vamos cortar as árvores, né? Foi uma década ali, as décadas bem complicadas nesse sentido, né? Então, logicamente que as propagandas refletem muito desse período, né? A própria criança com cigarrinho, a questão de que não só como fumar, ok, não tem problema nenhum, né? Era uma coisa muito inicial também, nem sabia de todos os problemas que poderiam causar, mas a própria questão da criança como mini adulto, né? Criança é um adulto, não tem problema nenhum. Gente, pensa, eu não cheguei a ter, mas eu tive amigos meus que são 5, 6 anos mais velhos que eu, que tinham professores fumando dentro da sala de aula, né? Vocês já devem ter escutado isso, né? Professor escrevendo no quadro e com a outra mão tá com o cigarro, né? Claro, de ir nos lugares e pessoas fumando, isso até pouco tempo atrás, né? Agora que é uma coisa vista como, né, um escândalo. Mas até pouco tempo atrás, não, né? Vou dizer coisas mais graves, inclusive. Meu pai comentou que na época dele, os alunos podiam matar a aula para fumar. Olha, talvez era até aceito pelo fato de precisava relaxar. O cigarro tinha um papel muito forte com a questão do relaxar, coisas assim. Mas você chegou a ver isso, Luísa, no cursinho? Ou é de alguém de pais que comentou? Ah, bom, é. Aham, é bem isso. O caso que eu tenho também é de professor de cursinho. Uhum, isso mesmo. Nossa, né? E olha o padrão das propagandas agora, né? Gente, olha aquela ali que é da Dove, aquela primeira. Acho que é da Dove que eu peguei, nem lembro, mas acho que é assim. É, da Do, é, é a Dove, sim. Né? Que mostra a questão, não tem mais a questão do corpo perfeito, da Gisele Bündchen, é todo mundo. Foi uma desconstrução ali daquela propaganda quando lançou, já faz uns anos essa daí, espetacular. Olha o Boticário, né, mostrando o dia, aquela do meio ali do Dia dos Namorados. Então aparecia, né, a questão de relacionamentos hétero, homo, ok, né? Olha o que foi colocado. E a Avon agora que chegou, olha, agora é muito atual essa da Avon, né? Da questão da maquiagem para todos, né? Como é a chamada que eles estão falando? Como é que é? Avon? Oh, ai, fugiu. Tem uma chamada que eles estão usando agora da Avon, né? A Avon foi espetacular, né? No conceito que eles estão passando de beleza para quem quiser usar, né? Não somente como era, né? Usando só para se imitar, para ficar igual a mulher, como motivo de chacota, como carnaval, né? Usando que eu quero usar a maquiagem, né? Me sinto bem, né? Espetacular. É, essas sim são empresas que demonstram pela própria propaganda. Gente, vamos perceber o seguinte, né? Eu, da minha própria família, né? Eu escuto família sem pai, né? Ele olha com uma certa questão do homem maquiado do tipo menos, não é carnaval,
Eu falo, pai, não tem a ver com carnaval, né? Ok, a gente consegue conversar, discutir sobre o assunto, né? Nos dias de hoje ele já percebe algumas coisas que não tem mais por que agir daquela maneira, mas ele era uma pessoa bastante tradicional anteriormente, agora foi até, digo até, mudando o paradigma dele, mas ainda tem muita coisa tradicional. Mas pensa, agora pelo padrão que a gente vê no Brasil, quantas pessoas olham propagandas como essa como algo do tipo, é um absurdo, vai contra a família e os bons costumes, não é verdade? E isso é aquela coisa assim, né, é de pessoas que vivem, é como se um outro paradigma, né, eu não estou dizendo que não sou a favor da família, na verdade eu sou a favor da família que seja feliz e que se respeite do jeito que for, né? Aliás, quem sou eu para falar, né, gente? Como diz um amigo meu, não casei, engravidei antes de me juntar, não foi depois. Uma pessoa tentando lembrar, gente. Não me juntei antes, me juntei depois. Ah, enfim, credo que horror que a pessoa já não lembra. Não, eu me juntei depois. Não foi antes. Ai, que horror. Desculpe, né? Se já nem lembro mais o que aconteceu, e meus amigos ainda falavam assim, nem casou ainda, olha lá, já engravidou e não sei o quê. E continua vivendo no pecado, meus amigos falam brincando, né? Daí depois se separa do pai da criança, casa com outro, se separa, pensa, quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso, né? É óbvio que não tenho padrão para falar desse tipo de coisa. E sou amiga de todos, né? Inclusive de mulheres, dos ex, tudo, de boa. É isso, né? A família pode ser dessa maneira. Não precisa ser algo que uma pessoa não fala com a outra, é um respeito acima de tudo, né? Porque ninguém está nessa vida para ferrar com a vida do outro, mas sim para simplesmente tentar ser mais feliz. Eu acho que esse é o fato, né? Então, esse padrão, né, de você, independente da escolha da pessoa, de respeitar, né, que não tem a questão da beleza, da estrutura física da mulher, que tem que ser alta, magra, que estereótipo é esse? Eu não posso ser uma gordinha feliz? Né? Qual é o problema que eu tenho que ter aquele estereótipo? Então, o quanto isso, as próprias mídias ajudam na hora até de um processo de reflexão. Fantástico. Então, tem sim empresas no Brasil, né, esses 3 grandes exemplos aí, que vêm para desmistificar algumas coisas, num país que a gente tem que é bastante tradicionalista e machista, né, de forma geral até hoje, não adianta a gente tampar só com a peneira, né. Gente, olha essas duas figuras, tô nem levando para o lado da Igreja Católica, né, da religião, não é nem essa questão, mas esses dois aqui que eu esqueci de colocar no anterior, como eu disse, a outra turma de paradigmas que eu tenho aula na quarta noite, eu lembrei dessas questões e coloquei também. Olha a ruptura que a Igreja Católica fez quando colocou o Papa Francisco. Quem não viu aquele documentário na Netflix ainda dos 2 papas, veja, é sensacional. Não é, Laura? Olha a mudança na vestimenta, olha o comportamento. Olhe ele lá no meio dos muçulmanos. De novo, não estou fazendo aqui, né, um respeito para todas as igrejas cristãs, não cristãs, candomblé, não estou querendo trazer aqui uma situação de religião, mas sim uma situação, a gente sabe que tem uma coisa muito forte no mundo da questão da igreja católica, tal. Olha os marcos, né, olha o Papa Bento, olha o vestimento, olha a maneira, olha a igreja tradicional, que não estava, logicamente, mais de acordo com nada do que acontecia no mundo, né? Nada. Olha o formato que o Papa Francisco tem trazido isso, né? E desde a forma da vestimenta, como diz a Laura. Percebem? Né? As duas. É óbvio que eu estou colocando 2 paradigmas para lá e para cá, antes e depois. Não estou nem usando os termos, né? Mas é óbvio que não são simplesmente 2, né? São vários momentos da história, mas olha essa questão do tradicional, como é forte, né? Essa questão do poder, quando eu estou com tudo isso, olha o quanto eu demonstro poder, e olha o outro ali, na linguagem,
na maneira como ele trata as situações, a forma como ele vai lá onde ele não deveria ir, né? Mas ele vai, quando ele se une com outras, agora estou falando de religião, de igreja mesmo, com outras igrejas, com outras religiões, falando que, ok, tem problema, todos têm que se respeitar, independente quem seja, né? Não é, essa igreja é a melhor. Não, né? Não cabe mais isso. Essa é a certa e você é errada. Coisa que existe muito no Brasil ainda, né? Aquela coisa não é a minha, a tua tá errada. Inclusive a minha me ensina que a tua tá errada. Tem menor cabimento isso mais, né? E a própria igreja que aponta pro gay, né? Para lésbica, para tudo, né? Como um erro. Então é algo muito complexo, né? E olha o quanto tem uma estrutura de poder por trás disso. Eu fico imaginando como deve ser, né, os bastidores disso que a gente não está vendo e de pessoas querendo se agarrar no modelo tradicional e outras pessoas querendo romper, né? Deve existir uma... Concordam? Percebem isso? Que percebem isso do... Reflete para vocês um pouco dessa questão do paradigma, né, tradicional, um paradigma mais emergente, mais inovador, a figura dos dois papas? Tem, né? Tem, vocês viram aquele documentário da Netflix? Quem assistiu? Eu vou dar o um spoiler para quem não viu. Não? Tem uma parte, gente, é emocionante até, que o Papa Francisco aparece cantando uma música, que música que é? É uma música que eu adoro. Gente, minha memória tá péssima. É, é aquela Dancing Queen. You can dance, you can... Pensa eu cantando aqui agora, esse horário da manhã, Senhor Deus, né? Aparece ele cantarolando essa música, e daí eu não lembro se era o Papa Bento que estava do lado ou não, que olha com estranheza aquela situação, e ele comenta que qual o problema? É bom cantar. A dança, né, a música, a dança faz bem. Eu falei, gente, que coisa mais fofa, né? Então, olha uma quebra, um papa cantando, né? Dancing Queen. Né? Então, é algo, é uma ruptura muito grande. Ele mostra essa questão da dança. Gente, de novo, reforçando, né? Não estou fazendo aqui toda uma questão religiosa. É a ação de uma instituição extremamente tradicional, né? É a ação dessa pessoa. Poderia estar falando de político, também tem um viés político isso tudo. Mas olha, a ação para conseguir quebrar parece uma situação tão simples, mas não é, né? Não é uma situação simples. Então, muito bacana. Quem não assistiu, é bem light, é tranquilíssimo para assistir, mostra muito essa quebra. Ontem, na hora do almoço, daí, tcharam, eu almoçando, eu falei, gente, vocês viram? Tava passando na Globo esse daqui do Treinar o Seu Dragão. 2, 3, nem lembro qual que era a versão. Chegaram a ver? Daí, claro que eu tive que remeter a esse filminho tão bonitinho, né, Laura? Amo o do Treinar Seu Dragão. Era bem na época que meu filho era pequeno, ainda a gente assistia muito. Eu vou até compartilhar aqui um pedacinho. Eu lembrei do filme Footloose, na história do filme, que acontece também uma mudança de paradigma em relação à dança. Ana, deixa eu até anotar, porque como a minha memória não está me ajudando em nada, anos que eu não assisto Footloose. Claro que é da minha época, isso achei fantástico a sua lembrança. Mas eu quero ver para lembrar dessa questão que você está falando de paradigma com relação à dança. Nossa, que delícia, gente, no momento de pandemia, assistir Footloose, pensa. Que delícia de lembrança, né? Vou ver. Nossa, assisti não sei quantas mil vezes lá atrás, agora faz anos que não assisto. Anos que eu digo, pode ser que você faça uns 10, talvez não mais que isso, né? Mas, nossa, era uma delícia de assistir. Deixa eu colocar um trechinho ali
desse do... Aqui. Do Treinar Seu Dragão. Este é o meu lar. Nós pescamos, caçamos e temos um pôr do sol super charmoso. O único problema são as pragas. Sabe, os lugares costumam ter ratos ou mosquitos. Nós temos dragões. Meu nome é Soluço. E eu sempre quis ser um grande viking. Porque matar dragões é a coisa mais importante por aqui. Ah, não vai não. Ah, por favor, deixa eu ir. Eu preciso deixar minha marca. Não sabe usar um martelo, não sabe usar um machado, nem isso você sabe atirar. Mas esta coisa vai atirar por mim. Desculpa. Dos criadores de Shrek Ah, mandou bem, Soluço. e Kung Fu Panda, Dragão bonzinho. Quê? Muito bem. Não. Ah. Tudo que sabemos sobre vocês está errado. em 2010. Tá tudo bem. Astrid Banguela. Você tá encrencado. Tantará, nos demos mal. Uma aventura Pai, eu decidi que eu não quero matar dragões. que irá mudar dois mundos. Você é doido. Eu gosto disso. Deixa eu mostrar pra você. Devagar. Obrigado por não fazer nada, seu réptil inútil. Ai! Como Treinar Seu Dragão da DreamWorks, também em 3D. Espetacular, né? Quero ver o que escreveram aqui agora, gente. Nossa, quanta coisa, que delícia! Ritmo quente também. Nossa, que delícia, gente, essas lembranças de vocês, que não são de vocês, essas lembranças. Tem uma nova versão agora, prof. Nova versão de qual? Do Footloose? Nova versão é maravilhosa. Eu amo também. É! Como é que eu não sei disso, gente? Olha! Faz 11 anos que saiu esse filme, socorro! Perfeito. Deixa só eu anotando aqui de todos que vocês estão falando. Coisa delícia de lembrar, de assistir antes de dormir. Ah, que beleza. Gente, não é quebra de paradigma total essa dos dinossauros, né? Monstros S.A. também, bem lembrado, Laura. A gente percebe nessa questão dos desenhos, né? De todos esses desenhos, essas animações que têm aparecido, muito forte essa questão de mudança de paradigma, né? São coisas que o adulto se identifica, às vezes, muito mais para a criança ainda nem percebe, mas para nós é um conteúdo fortíssimo nessa questão. Né? Olha o paradigma o dragão é para matar, né? Ele faz o mal, até que, né, vem alguém que percebe, mas espera aí, tem que ser dessa maneira? Precisa ser dessa maneira a vida? Isso não é só com relação aos animais, né? Claro, a gente tem dragão nos dias de hoje, não é só com relação aos animais. Isso com relação às outras pessoas, né? Eu preciso conviver, claro, não no sentido de guerra, mas às vezes de guerra, né? Não no sentido de matar alguém, mas porque essa outra pessoa é diferente, eu não posso aprender a conviver com ela? Espetacular, né? As mensagens que passam, e não é simplesmente uma mensagem assim, naquele nível de mensagem bobinha, né? De viveram felizes para sempre. É mensagem que mostra que existem dificuldades nessa passagem.
né? Existe muita dificuldade nessa passagem, porque vai ter muitas pessoas que vão ser muito contrárias, né? É uma ruptura, não é uma coisa simples de ser lidado, né? Perfeito. Muito obrigada por todas as contribuições também. Ficou uma tarefinha ali para ler aquelas 2 páginas da professora Maria Cândida Moraes, né? Que ela traz um pouquinho do que é, né, o paradigma. São essas 2 páginas aqui. Eu coloquei ali também a ideia de um vídeo também, que era um vídeo de 12 minutos, né, até as 6h30, já fala bastante coisa, mas o vídeo inteiro ele faz até comentários com relação a outros autores também, mas dá para entender um pouco mais, né, do que esse Kuhn, né, vai estar falando a respeito dos paradigmas. Quem conseguiu ler alguma palavra-chave que tenha visto, porque a gente ficou muito na discussão na semana passada, de como eu coloquei do antes e depois, né, do tradicional, do atual, muito pensando na sociedade, né, no cachorro, como lidávamos com os cachorros antes, como lidamos com os cachorros agora, por exemplo, o médico, né, como é o padrão do médico atual, antes, as crianças, quando batia, né, a forma de educação era brigando, era batendo, né, agora o outro formato, a gente ficou muito no que a gente percebe da sociedade, até para trazer para o contexto, né. Mas o que realmente os estudiosos têm falado sobre esse termo paradigma? Lembrem, me ajudem aqui no chat, ou se quiserem abrir o microfone. Fala, Laura. Pode falar, Laura. Eu estava testando meu microfone, acho que não está funcionando o teu fone. Agora dá para me ouvir? Não, sim, estamos te escutando. Eu anotei a frase principal lá que a escritora falou sobre o Kuhn, que ele fala que que o paradigma é a construção de crenças, valores e técnicas partilhadas pelos membros de uma sociedade científica. Laura, me ajuda. Não só Laura, todo mundo. Então, esse negócio do paradigma vem da ciência para a sociedade ou da sociedade para a ciência, segundo a Maria Cândida? Então, pelo que eu entendi, vem da ciência, porque em um momento ela fala que, não lembro se no vídeo ou no texto, mas ela cita, ou ele cita, não lembro agora, que a ciência, ela se move através da construção e da quebra dos paradigmas. Então, assim vai. Tipo, a ciência vai se moldando conforme os paradigmas são aceitos e depois não mais aceitos, e depois reconstruídos, e depois quebrados de novo, e assim vai. Perfeito. Perfeito, Camille. Isso mesmo. Da teoria da ciência, diz a Brenda. Brenda. A Bianca diz: o que eu entendi é que a ciência vai se mover a partir da construção de paradigma. E a Laura diz: é uma integração de ambos, tendo a maior participação da ciência, sim. É a ciência, é ambos, é a sociedade. Para quem conseguiu ver os 2 vídeos, não é um senso comum, né? Não é nós aqui do senso comum que vamos falar do tipo, vamos mudar isso. Mas concorda que um grupo de cientistas, a ciência de maneira geral, né? Quando está tentando resolver vamos pensar o caso do Covid. Essa demanda apareceu na sociedade, não apareceu? Apareceu no mundo, subiu. Quando eu estou falando subiu parece, né, no nível da ciência, vamos resolver esse problema. A ciência não estava dando conta mais de resolver aquele problema, não era um simples vírus. A maneira de lidar mudou. A gente tem que agir de outras formas. Vamos ter que reinventar, é uma nova forma de lidar com esse vírus até que a vacina fique pronta. Não tem aquela coisa assim, então, até que venha a situação, né, vem uma nova demanda, quer dizer, o paradigma atual não consegue mais resolver,
essa demanda apareceu, é uma demanda da sociedade, né? Não consegue mais resolver aquele problema. Como eu vou resolver? Opa, agora sim a ciência começa a pensar a respeito. É a ciência a favor da sociedade, né? Elas não estão desconectadas. É ela que vai ditar o novo modelo. Mas por quê? Porque foi percebido que aquela situação atual que estava sendo vivido não conseguia dar conta mais de encontrar as respostas. Deixa eu ver aqui o que mais coloca, que a ciência vai se tornar um instrumento. Perfeito, Bianca. Uhum. É isso, ela é um instrumento, mas ao mesmo tempo ela é um instrumento que, a partir... vamos pensar nesse instrumento como... Não como um instrumento assim, desmerecendo, né? É um lápis, eu entendi o que a Bianca colocou da palavra instrumento, mas assim, ela vai instrumentalizar formas realmente para responder essa situação, para dar conta daquele problema, né? Aceitação de rejeitar um paradigma era sempre aceitar o começo de outro. Isso, já vamos falar sobre essa questão. Tem um termo que ele usa, né, Brenda, no vídeo, até aparece Kuhn, vai estar falando no livro dele sobre anomalias. Quem propõe a mudança são os cientistas, mas quem aceita a proposta é a sociedade no geral. Prof, vou pedir licença para sair da aula com esse exame. Tá bom, Luísa, bom exame, tá? Espero que esteja tudo bem, seja só exame de rotina. Laura, o que propõe a mudança são os cientistas, mas se aceita a proposta é a sociedade no geral. Olhe, tanto a comunidade científica como a sociedade em geral, sim, elas vão estar trabalhando junto nessa questão, né? Quando a gente está falando em comunidade científica, são pessoas que estão estudando, tem todo um desenvolvimento histórico para entender o que está acontecendo e, logicamente, por conta do estudo, estão pensando no que vai acontecer nesse futuro próximo, né? Eu concordo, como se diz, a sociedade aceitar ou não é outra questão. E concorda que hoje, por mais que a gente esteja num novo formato de paradigma, diferente daquela visão tradicional, tem muita negação com relação à maneira como a sociedade está lidando, né? Muita negação, né? Vamos olhar bem a situação política do Brasil. O Bolsonaro representa o quê quando ele ganhou a eleição? De novo, não quero, né, quem for a favor ou contra, mas ele representa o padrão do tradicionalismo, né? Não é mais esse modelo vigente, não é, não tem mais como ser, mas ele representa os bons costumes, tradição, né? Então, assim, ok, tá indo contra, né? Totalmente contra. O que a própria ciência está falando, ele é um exemplo ótimo, né, gente? Desse padrão, né? Então, a ciência percebe, ela vai atrás desse novo modelo, porque tem uma crise paradigmática, ela tem que conseguir dar respostas para esse novo modelo, né? Essa nova ciência, como aparece ali. Eu tenho uma ciência, vem as anomalias, que o autor, o Kuhn, vai estar falando de anomalias, né? Dessas anomalias são as crises desse paradigma que não consegue mais me dar respostas. Opa, vem uma nova ciência para tentar dar respostas para aquela que ainda não estava sendo possível. Reforçar uma coisa que o próprio Kuhn fala, né? Não é simplesmente uma resposta que não é atendida. São várias coisas que não conseguem mais ser respondidas por conta do modelo como a sociedade está colocada, né? O que causa essa mudança é o que Kuhn chama de crise-revolução. Certíssimo, Ana. Ai, gente, que lindo que vocês leram, viram. Ai, eu tenho que falar menos mesmo e escutar vocês. Tem muita negação, por isso que eu acho que uma quebra de paradigma depende muito da sociedade, apesar da ciência ser, obviamente, a nossa... Isso, perfeito, Laura. É isso. Depende muito, né? Hoje... Bolsonaro é ótimo, né, gente, para isso, né? É claro que a partir do momento que todo mundo está falando que só usar máscara, ok? Não. Só lavar mãos, ok? Não. A gente sabe que precisa de uma vacina também, mas sabe que diminui. Mas a partir do momento que a gente tem um líder falando sobre essa... Até esse dia eu estava discutindo com meu filho, de pessoas ainda
são raros, mas eu ainda vejo muita gente na rua, né, sem máscara e tal. Daí a questão do lockdown, né, conversando com meu filho, não sei o que, não sei o que. Daí eu falei, cara, mas precisa das pessoas também. Daí eu falei assim, olha, se as pessoas não se ajudarem. Daí ele falou assim, mãe, essas pessoas têm um líder no Brasil. E o líder do Brasil mostra que isso é bobagem. Eu falei, cara, pior que é verdade mesmo, né? Eu tenho quem me agarrar, porque afinal de contas, o maior símbolo de poder do Brasil diz que não é isso. Inclusive, vou castigar os estados que estão decretando fechamento. Né? Porque não é esse o caminho, meu Deus, não é esse o caminho que com mais de 2.000 mortes por dia, não é? Obrigada, Bolsonaro, por nos dar esse exemplo de paradigma, né? Ele é espetacular para isso. Que nunca foi desse jeito, só pelo fato do Lula poder se eleger. Olha, eu sou medrosa. Camille, que respondeu lá no início, falando, eu morro de medo. Eu sou uma pessoa medrosa também, e eu tenho medo dessa questão de dois paradigmas, né? Do Lula e do Bolsonaro, né? Do que vai ser feito. Meu Deus do céu, né? Vocês podem até entender como um posicionamento em cima do muro, mas eu vejo que não é nem tanto para lá, nem tanto para cá. Né? Não é nem 8, nem 80. É como as pessoas vão lidar com isso, é uma mescla disso. Né? Eu mudo para um outro paradigma, mas assim, não com essa forma de briga, né? Olha, vai pegar fogo esse negócio, né, gente? Agora, com a questão do Lula, não vai? Vai pegar fogo mesmo, porque daí, né, as pessoas estão brigando entre elas, muito. Então, bem legal que vocês viram, assistiram. Gente, esse livro do Thomas Kuhn, das Revoluções Científicas, eu esqueci de deixar para vocês na Blackman. Vou deixar, é um livro grande e é denso a leitura, não é uma leitura tranquila, sabe? É uma leitura mais densa, mas para quem se interessar nesse tema é bem bacana, bem interessante mesmo, tá? Eu coloquei aqui algumas, veja que eu coloquei a página, é da Maria Cândido também, é um pouquinho mais, já está falando um pouco, vai entrar já no paradigma um pouquinho mais voltado para a educação, que a Maria Cândida coloca. Claro que ela vem com uma linguagem mais simples do que o próprio Kuhn cita, então por isso que eu coloquei aqui, são alguns slides que eu coloquei, eu não gosto de slide desse jeito, tá, gente? Não gosto mesmo, ó. É bastante textual aqui, esses que eu coloquei, mas é só para enfatizar alguns itens disso que vocês leram, que vocês viram no vídeo, né? A gente entender um pouquinho, com base nos autores que estudaram muito a respeito disso, né? Então, olha lá as definições, né, de Maria Cândida. Ruptura significa rompimento, suspensão, corte. Trata-se de uma cisão, uma transformação na forma de compreender as coisas e aceitar os fundamentos de uma construção teórica por parte da maioria de uma comunidade científica. É a cara do Bolsonaro, né? A maioria diz uma coisa, mas ele, né, vai estar negando. Olha isso aqui que é importante. A ruptura de um paradigma decorre da existência de um conjunto de problemas cujas soluções já não se enquadram no horizonte de determinado campo teórico. É isso que a gente estava falando, né? Dando origem a anomalias ameaçadoras da construção científica. Esse anomalias é uma palavra que vai aparecer muito forte nos textos do Kuhn mesmo, né? Que daí, a partir disso, vem a crise paradigmática, que vai ter uma nova ciência. Dentro do contexto teórico vigente, as soluções parecem impossíveis de ser alcançadas, e o referencial utilizado parece incapaz de solucionar os problemas mais prementes. Gente, eu não sei se vocês lembram no começo da pandemia, que se falava muito na questão assim, fecha tudo, fecha, não fecha, os outros países fecharam, lockdown total, e daí falava-se aqui no Brasil, eu escutava ainda, aparecia até na mídia mesmo, a questão de se deixar tudo aberto e ok, todo mundo pega, e daí tal da imunidade coletiva, e todo mundo pega e ok, e
automaticamente isso se autorresolve, né? E olha o que aconteceu, né? É novo. Então, por mais que alguns vírus funcionassem dessa maneira, né, que todo mundo pegou, daí ninguém mais pega, o que aconteceu com o Covid? Tem as mutações, né? Opa, então não funciona mais isso. Não só não funciona, como piora a situação. Né? Então, aquele modelo que, peraí, dá para deixar todo mundo solto, todo mundo pega, um ou outro vai morrer e não tem problema, porque era bem isso que a gente escutava de alguns, né? Tipo, vai morrer mesmo, todo mundo morre, né? De novo, agradeço a Bolsonaro por todas as citações que eu posso fazer dele durante essa aula. Nunca usei tanto ele na vida, mas ele é um exemplo fantástico, né? Um repensar sobre o assunto passa a ser requerido. Novos debates, novas ideias, novas articulações, novas buscas e novas reconstruções com base em novos fundamentos. Não é? É pensar o novo com base no que já se existia, mas eu não consigo mais dar conta com aquilo lá. Em consequência, inicia-se um processo de mudança conceitual. Surge uma forma de pensamento totalmente diferente. Uma transição de um modelo para o outro. Tudo isso decorrente da insatisfação com modelos predominantes de explicação. Deixa eu fazer um parênteses aqui agora. Uma coisa que tem se falado muito em live desde o ano passado, tudo, e a gente percebe muito, né, quem usa redes sociais, não precisa nem se usar redes sociais, basta você digitar alguma coisa no próprio Google, né, a questão da inteligência artificial, né, a questão do 5G, da forma como as coisas vão ser concebidas. Vai ter uma mudança, uma ruptura muito grande, né? Até adiantou um pouco essa questão da pandemia, porque a gente está muito mais envolvido nas redes sociais, até para dar conta das formas de trabalho, né? Mas percebe que tem algo que está vindo aí. Eu tenho lá, para quem conhece o pessoal lá do Instituto Casagrande, o Ronaldo, ele foi meu diretor no Positivo várias vezes, na época que eu trabalhei na UPET também, e ele sempre foi um estudioso de inteligência artificial. Né? E até início desse ano, do ano passado, antes da pandemia, fui lá conversar com ele, e ele falava assim, Isa, essas questões do aluno com dificuldade, os próprios sistemas nas escolas, seja nas faculdades, ele falava mais da educação básica, já vão dar conta de perceber aonde está a dificuldade do aluno e fazer uma adaptação para cada aluno. Então, hoje o que a gente tem de recursos tecnológicos, estou falando do EAD puro, tá? Né, quem faz um EAD no ensino superior, é a mesma coisa para todo mundo faz a mesma prova, entrega, tira sua nota e ok, para todo mundo é a mesma coisa. Só que com essa questão da inteligência artificial, eu fiz uma prova, puxa, essa parte de paradigma eu não consegui entender muito bem. No próximo que eu for fazer, o sistema já vai perceber isso e eu já tenho uma prova de acordo com a minha necessidade. Isso é fantástico. Né? Quer dizer, opa, peraí, vai dar conta de resolver isso, por mais que tenha uma questão lá dissertativa, que o próprio professor vai pontuar a partir de rubricas, né? Vai falar, ó, isso aqui foi muito bem construído, isso daqui não foi, isso aqui esse aluno entendeu, isso ele não entendeu ainda. A partir disso, consegue-se criar novas questões, novas atividades com base num banco que já foi produzido pelo professor. O professor continua muito forte com o seu papel, mas ele conta com a ajuda dessa tecnologia de inteligência artificial para ajudar o processo individual de cada aluno. Gente, isso é algo que ainda não é assim, né? Em termos de Brasil, não é uma coisa tão comum ainda, né? Aí vem uma mudança, e daí vai ter uma mudança gigantesca no papel do professor mesmo, né? Porque esse professor, o preparo dele, a maneira como a tecnologia vai estar benéfica ao lado dele, só que a tecnologia não vai dar conta desse blá 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 que a gente faz aqui. De perguntar como é que está a situação, da gente descobrir que a mãe da Ana tá internada, isso a tecnologia não vai dar conta. Né, dessa conversa, dessa interação, desse socioemocional. Então, olha que forte fica isso. Desculpa, mas a gente estava lendo ali, lembrei dessa questão
da inteligência artificial que vem muito forte, estou citando muito uma questão da educação, mas que vem romper com várias coisas. Gente, não é aquela coisa assim que, às vezes, você nem precisa digitar no Google, nem precisa ir numa rede social, nem precisa nem falar, e de repente aparece no teu YouTube, na tua time, no teu feed lá, de alguma coisa, aparece aquilo que você fala, nossa, precisava disso mesmo. Eu volta e meia, compartilho os materiais com os professores que têm a mesma disciplina, Deus até fala, Isa, da onde que você achou? Eu falei, eu não achei, foi o YouTube que achou para mim. Que eu vasculho tanto, então tem coisas que me mandam, que ele aparece no meu feed, que eu falo, que espetáculo, gente, como é que sabia que eu precisava bem disso? Sabe? Nossa, espetacular. Né? Então, santa inteligência artificial, parece um monte de bobagem lá também, né? Mas que, olha, fiquei de cara, muito bom mesmo. Onde é que a gente estava aqui? É o que se chama... nesse tópico aqui. Gente, se quiserem comentar alguma coisa, vão falando. É o que se chama crise de paradigmas e que geralmente leva a uma mudança de paradigma. Primeiro tem a crise, a anomalia, né, como o próprio Kuhn vai colocar, para depois virar uma mudança. A crise provoca sempre um mal-estar na comunidade envolvida, sinalizando uma renovação e um novo repensar. Em resposta ao movimento que ela provoca, surge um novo paradigma, explicando os fenômenos que o antigo já não mais explicava. Né? Então, vem novas proposições. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, podemos dizer que na história das civilizações existem períodos de evolução e declínio. Olha que importante isso, que se alternam de acordo com o ritmo que é universal, caracterizado por respostas a desafios que fazem parte da dinâmica fundamental do universo. Não é uma coisa linear, né, gente? Percebe isso que está falando aqui, ó? Eu achei tão importante esses tópicos, períodos de evolução e declínio. Quer dizer, eu tenho, ok, tenho as respostas, evoluí, criei, novamente, volta, né? É a ideia de uma... vai fazer uma parábola mesmo, né? Caiu, volto, né? Vai ficar o tempo inteiro nisso, segundo a própria autora Maria Cândido, é a forma como a ciência vai estar organizada, né? Eu pego conceitos do que foram trabalhados em paradigmas anteriores sempre, porque é a partir do que não foi, que não dá respostas mais para o mundo de hoje, mas é a minha base que eu tenho. Então, eu vejo naquela base, e a partir dela, e de novas construções, para que possa evidenciar o que é esse novo momento. Né? Um desafio social ou ecológico, por exemplo, provoca... Olha isso aqui, um desafio social ou ecológico provoca respostas criativas na sociedade, respostas que induzem a um processo de crescimento e levam a um novo estado de equilíbrio ou de acomodação das coisas. Este, depois de um certo tempo, tende a se romper, gerando novos desafios. Percebe? Né? Opa, vem um novo desafio, acomodou, apareceu um novo desafio, acomodou, e assim vai. Essas sucessivas fases de crescimento, de equilíbrio e de desequilíbrio, de novos ajustes criativos, caracterizam o processo evolutivo da sociedade, que ocorre num movimento semelhante a uma espiral. Não lembra? Né? Então, eu não deixo de validar o que já existiu, mas não dá conta mais. Então, eu gostei dos termos que aparecem nesse slide, né? Ó, a questão do equilíbrio, desequilíbrio, né? Trazendo respostas criativas. Olha que importante isso que aparece aqui. Não é? O que vocês acharam? Essa é a parte de finalização da Maria Cândida. Existe, portanto, em todos os fenômenos naturais que observamos, um processo contínuo e de fluxo e refluxo, um movimento incessante que caracteriza não apenas o mundo físico, mas também os domínios psicológicos, sociais, políticos e culturais presentes no mundo. Todos os fenômenos naturais são manifestações de um contínuo movimento entre os dois polos, cujo processo provoca transições graduais e ininterruptas em toda a natureza. Se vocês forem pesquisar, vai aparecer
muita coisa relacionada à parte da psicologia também. E parte de psicologia terapia mesmo, falando dessas questões de paradigma. Eu, né, para as aulas de vocês, retomando esses assuntos, eu estudei muito sobre isso no meu mestrado, mas faz tanto tempo que né, foi muito bom que eu tive que retomar várias coisas. Estava conversando com um psicólogo amigo meu, o quanto ele menciona que existe um sofrimento muito grande das pessoas que às vezes não conseguem se entender, que têm dificuldade de lidar com algumas situações, e tudo tem a ver com o rompimento desse paradigma mesmo. São pessoas que vivem em famílias mais tradicionais e que muitas vezes precisam romper, não entendem algumas coisas que estão acontecendo. Ou pessoas que não conseguem, que, né, percebem que estão num determinado movimento na vida, né, um movimento crescente de uma nova proposta, mas que não conseguem sair daquele modelo que é o modelo quase genético que está dentro da gente. Então, isso influencia e muito a questão dos comportamentos, muito, chega a adoecer, segundo ele. Olha que coisa, que campo bonito de estudo, não é? A gente está falando de uma questão tão política, mundo, né? Citei exemplos de marketing, com coisas nossas, mas o quanto isso impacta no ser humano, na nossa essência. Não é verdade? O que vocês acham? Falei muito. E o que está escrito faz sentido? Clareou algumas coisas? Entendo uma coisa aqui. E é uma coisa muito importante, eu, como alguém que fez faculdade de informática, para mim era dificílimo isso. A gente não está dando respostas prontas aqui. Para quem viu aquele videozinho que eu deixei, vai estar falando também do... Quem é o outro que está falando no vídeo? O Popper, acho que é, né? Se não me engano, é o Popper. Karl Popper, acho que é ele. Que está mostrando também uma outra linha. Né? Então, a gente está falando de uma determinada linha de Kuhn, que vai estar falando, que vai mostrar depois, as autoras falam muitos paradigmas da educação, mas ainda não é, e não existe. Né? Nós estamos nesse mundo, nesse momento, que a verdade, eu sempre brinco, né, que o 2 mais 2 não é mais igual a 4. Depende o que é esse 2 mais 2. 2 lápis mais 2 lápis, ok, são 4 lápis. 2 lápis mais 2 copos são 4 objetos, mas continuam sendo 2 lápis mais 2 copos. Então, é a relatividade, né? Kuhn também vai lidar com esse termo. Então, mas não é um caminho único, né? Não é assim, ó, é só assim que funciona. Isso é brilhante, né? Eu vou estudar um autor e depois vou ver outro autor que vai falar de uma outra forma, né, que vai defender uma outra linha. O próprio Popper vai defender a ideia, o pessoal da área da administração vai muito para a linha do Popper, que ele vai defender muito a ideia de que realmente nunca existe a verdade na ciência, ela vai estar sempre tentando refutar, ela vai estar sempre tentando negar aquilo que é verdade e encontrar uma nova forma. Então, eu comecei a fazer umas disciplinas do doutorado em administração lá em 2016, acho que foi, na UP, mas não gostei. E a essência é a educação, não rolou um clima. E era uma discussão muito nesse sentido. Essas discussões eram interessantes, mas era muito voltado para a parte de, logicamente, porque era administração, né, de empresas, né, de marketing, por isso que depois até fiz uma pós em marketing para tentar entender um pouco, mas eu vi que não era o processo. A minha linha de que eu queria descobrir era outra, né? E daí peguei aqui a professora Marilda, maravilhosa, amo ela de paixão. Ali é eu, em 2019, eu e meu amigo Júlio Bara, no congresso que teve lá na PUC. Olha, gente, a gente podia se abraçar. Esse livrinho verde é da época do mestrado, agora está atualizado, mudou a cor. Ela é da PUC, aqui de Curitiba, né? Maravilhosa, uma pessoa... Tenho que falar, essa professora do mestrado, doutorado da PUC. Ela é encantadora. E ela, né, a minha paixão por isso foi no mestrado com ela, quando ela fala muito sobre essas questões.
Alguns itens da Marilda, deixa eu só lembrar, ok, da Marilda eu coloquei só esse link aqui, porque daí a gente já vai achar uma forma de discussão ali. Também no capítulo 2, a Maria Cândida também, então, ó, de novo, todos esses slides que eu coloquei aqui, tanto da Maria Cândida, podem ver que tem o capítulo, tem a página, são citações exatamente das autoras, tá? A Marilda vai falar assim, ó, os momentos de transição paradigmática causam turbulências e manifestações de apoio ou de repúdio sobre as novas concepções e abordagens da ciência. Nesse momento histórico, a transição de um paradigma para o outro influencia a sociedade, a educação e, em particular, o ensino oferecido pelas universidades. O foco de estudo do livro dela é muito em cima da universidade. Na realidade, os paradigmas da ciência afetam toda a sociedade, principalmente a educação. Olha só o que ela vem falar agora. O fato é que esses paradigmas não se sucedem linearmente, mas vão sendo construídos e acabam se interpenetrando e criando novos pressupostos e novos referenciais, que caracterizam diferentes posturas na sociedade. Muitos segmentos, entre eles empresários, políticos, abraçam os discursos, as propostas de alteração das abordagens das empresas e em algumas de suas ações. A educação, porém, parece incrustar-se em uma redoma de vidro impenetrável e demora a absorver os novos paradigmas. Estou lembrando das aulas de mestrado e a fala dela nesse sentido. Ela falava assim, enquanto a indústria, as empresas precisavam se adaptar a novos modelos, a escola continuava deixando um aluno atrás do outro, sem mudança, e o professor continuava transmitindo. Ela tinha uma postura muito crítica com relação a isso, né? E de um ponto de vista assim, o mundo inteiro está mudando, e por que a escola continua no processo de transmissão? Ela pega muito forte nesse sentido, né? Claro, sempre falando de forma geral, né? Não é uma coisa, a gente sabe que tem todo um processo de reflexão ali, e querendo ou não também já faz quase 20 anos, né? Essa fala dela do mestrado, claro que hoje teria um outro formato. Deixa eu só colocar meu carregador aqui, só um minuto. E o livro dela, assim como o da Maria Cândida, vão muito específico, né? É um entendimento desse paradigma para conseguir entender a educação, né? O tempo que cada coisa aconteceu, quais foram as influências. Então, elas vão ficar muito ligadas nesse item. E daí, deixa eu ver que horas são, 9h41, ótimo. Eu coloquei aqui um item educação, né? O antes e o depois. E hoje nós vamos nos focar nessa parte aqui, ó. Na parte dos paradigmas que levam à reprodução do conhecimento. Vamos fazer uma forma diferente de trabalho aqui, tá? Até para que a gente possa ter mais participações e tal. Eu quero colocar esse daqui já é mãos na massa, para vocês fazerem depois. É tipo a ideia de tarefinha. Agora a gente vai fazer um momento de prática, mas é agora durante a nossa live. Então aqui, bandeira do Brasil, pensando no depois. Gente, o que a bandeira do Brasil remete dessas nossas discussões? O que ela é? Se olha para ela, olha o que está escrito, ordem em progresso. Ela está numa frente Bolsonaro. Ficou muito característica, né? Ai, meu Deus, né? O pior que ficou a cara, né, gente? Gente, eu gosto do símbolo, né? Tenho orgulho, mas agora leva a cara do Bolsonaro, né? Que judiação. Gente, ordem e progresso é uma coisa muito forte de uma visão militar, não é? Olha a forma de construção, né? Olha o quadrado, triângulo e círculo, ótimo para trabalhar com as crianças, né? Olha isso, construída por eles até. Exatamente. Ai, de conter, Camille, como você é chique, gente. Perfeito. Uhum. Positivista, Ana. Total.
Essa é a nossa bandeira atual, né? Que a gente se orgulha, deveria se orgulhar no sentido de pátria, né? De todos. Tá, mas assim, ó, fiquei chocada quando descobri que era a frase do filósofo positivista. Aham, isso mesmo. É. Né, que a gente pensa assim, né? Ah, claro, precisa ter ordem para ter progresso, tal, mas é uma coisa completamente na linha de vista, análise, quando a gente vai fazer dessa bandeira, né? Ah, eu deixei também, vou deixar também de tarefinha, esse que eu chamei Partiu Mão na Massa. Tem um texto maravilhoso do professor Celso Nunes, isso para fazer depois, tá? Depois da aula. O professor César é um artigo bem pequenininho, tá? Não é grande, uma leitura muito tranquila. Ele é um professor da Unicamp, da USP, acho que é da Unicamp, tenho certeza. E ele vai estar falando da escola tradicional, né, que foi aniquilada com a pandemia. Bem interessante o artigo dele, uma leitura muito fácil. E daí eu coloco aqui uma atividade para vocês, bem mão na massa mesmo. No que você percebe das nossas discussões sobre paradigmas, como poderia ser uma bandeira do Brasil com base no mundo atual? Confeccionar e postar até o dia 22/3, que é exatamente semana que vem, às 8h20, porque a gente vai discutir durante a live. No link, eu coloquei o link aqui. Você vai... Gente, assim, ó, agora vai naquela vibe paz e amor. Não existe regra. Estou querendo dizer movimento hippie no sentido de desconstrói. E claro, se você percebe e não existe problema nenhum com relação a isso, né? O que a gente vê que existe problema é uma negação muito grande por parte de coisas cientificamente comprovadas, né? Isso é o problema. Mas se a bandeira como está, você acha que reflete, inclusive os termos, ok, não tem problema, né? Ou não, o que você mudaria? Como seriam essas cores? Né? Tenta entender um pouquinho o que são aqueles símbolos ali, ou se mudaria os símbolos. Sabe aquela coisa da criança, que quando a gente pede para ela desenhar a família, tudo, ela desenha do jeito que ela consegue enxergar? É a mesma coisa da bandeira. Se sinta, traga a tua criança para pensar sobre isso. Né? É criatividade. Você pode fazer no computador, pode fazer numa folha de sulfite, pintar com canetinha, como você achar melhor. Tira foto, ou pega, né, se for digital ali, pega o arquivo e coloca nesse link, que, claro, aqui no PDF é ruim de colocar, né, de copiar, mas daí eu já vou deixar lá na Blackboard, eu deixo para vocês esse link e daí vocês postam lá. No governo atual, tá mais para desordem e regresso, rindo para não chorar. Ana, e assim, né, o que eles mais querem reforçar dessa questão da ordem e progresso acaba se tornando exatamente isso, né, Ana? Não é? De novo, agradeço toda a equipe do governo do Brasil por a gente ter tantos exemplos para citar durante essa aula, né? Hashtag grata, eternamente grata, né? Por tudo isso aqui, né? Deus do céu, gente. Só por Deus, né? Grata, né, gente? Na linha, como dizem, né? Rindo para não chorar, né? Ai, credo. E daí, voltando à questão da educação, que é o que nós vamos fazer agora são 9h50, tá? Daí tem os minutinhos de intervalo, tudo vai dar tempo. Paradigmas da ciência que levam à reprodução do conhecimento. Professora Marilda Berens, ela vai falar de 3 paradigmas que levam à reprodução do conhecimento. Ela vai chamar de paradigma tradicional, escola novista e tecnicista, tá? Vários autores vão usar quase os mesmos termos. Eu escolhi a professora Marilda Berens, que vai muito na linha da própria Maria Cândida, nesses itens. Então, ela coloca essas 3 paradigmas, abordagens, que trabalham muito com a reprodução do conhecimento. Cada um deles, ela divide em 5 categorias. Então, a tradicional, ela diz como que é a escola tradicional, como é o professor do modelo tradicional, como é o aluno, como é a metodologia, como é a avaliação. O material dela, ela é muito bacana, que a professora Marilda é assim, ela rompe, mas ela
por isso que, assim, tem coisas bem importantes, né? Esse próprio modelo newtoniano, cartesiano, né, que Newton traz, é bacana, porque ela traz isso no livro dela de uma... Eu gosto, né? Fica fácil da gente ler, uma leitura tranquila, porque ela organiza. Esses 3 itens, dentro desses 3 itens, ela quer falar de escola, professor, aluno, metodologia e avaliação. E ela destaca os 5. Então, fica fácil de achar. Percebe que, né? Eu vou usar uma frase dela também, amo. Ela falava assim, a gente pega a água da banheira, onde está dando banho no bebê, joga fora a água, mas não joga a criança. Quer dizer, a água está suja, não serve mais para dar o banho naquela criança, mas aquela criança eu ainda seguro ela. Então, tem coisas importantes de modelos anteriores, que é inclusive para organizar a nossa vida, né? Vamos pensar se não tiver... Bom, agora já tendo a quantidade de leis que tem, regra, já é uma zona, imagine se não tivesse, né? Então, tem várias coisas aí que vão numa frente, inclusive, bastante positivista, mas que são necessárias até para... enquanto as pessoas não têm um nível de consciência, né? Esses são os 3 itens. Deixa eu só ver uma coisa que eu não lembro, que eu postei ontem, e às vezes eu esqueço das coisas que eu deixa eu só olhar aqui, peraí. Se eu coloquei aqui para vocês, no AVA. Coloquei. Deixa eu compartilhar aqui também, só para mostrar. Aqui, compartilhar arquivos. Eu tirei foto naqueles aplicativos tipo de scanner dessas páginas. Cadê aqui, Marildinha? Aqui. Não está toda aquela qualidade, mas dá para visualizar, tá? Dá para entender. Do livro da professora Marilda, desses, é um livro pequenininho, ó. Cada página é bem tranquila de leitura. Essa parte que fala da reprodução do conhecimento. Inclusive, vocês vão ver que está rabiscado algumas partes, tá? Eu tenho mania de rabiscar um livro. Eu sei que alguns acham isso medonho, mas eu preciso. 43 até a página 56. E daí, assim, agora, e daí a gente volta, já pensando no intervalinho, uma meia hora, mais ou menos, vai dar tempo de ser trabalhado. Então, 20 minutinhos, 9, 10, meia hora, a gente volta tipo umas 10h40, mais ou menos, tá? Que também dá tempo de vocês se movimentarem aí, não sei o que estão fazendo, e também discutirem que é o quê. Deixa eu mostrar aqui a ideia. É esse arquivo aqui, eu já coloquei lá na Blackboard. Por que ele não está aparecendo? Ah, porque eu travei. Oh, Deus. Sério mesmo que travou bem agora? Estão me ouvindo ainda? Opa, eu vejo que vocês estão respondendo, mas eu não estou vendo o que é, porque não está caindo a mensagem, mas já volto. Tá normal, prof. Ah, que bom. Então, eu só não estou conseguindo compartilhar, mas vai ter lá no AVA para vocês, tá? Lá, então, dessas 3 frentes, a gente vai fazer divisão aqui com as pessoas que estão aqui, que são 14 pessoas, e os grupos vão escolher um dos itens, dos paradigmas da reconstrução, ou tradicional, escola novista, ou tecnicista, e cada grupo vai explicar sobre aquilo que vai olhar no livro de paradigmas da professora Marilda. Okay? Essa aqui vai ser a dinâmica, e a gente vai compartilhar no mural do Jamboard, que daí vocês vão colocar ali elementos, por exemplo, na tradicional, o que fala do professor no tradicional? O que fala do aluno no modelo tradicional? Mais ou menos nessa linha. Continua me ouvindo ainda, será? Nossa, essa travada foi bonita. Tem travada que é mais light. Não estou conseguindo clicar em nada, gente. A gente consegue te escutar, prof, tá normal. Ai, que bom. Que bom. Então, beleza. Então, tá ainda estão aqui. Para fazer eu já vou colocar também lá dentro, eu já vou colocar aqui no chat, voltando, o endereço desse Jamboard. Jamboard é um aplicativo só, bem tranquilo, que daí a gente vai colocando post-it, vocês vão colocando post-it
para indicar o que aparece nessas páginas referente a cada um desses itens, desses 5 itens, ok? E pensando que estamos em 15, contando comigo 15 dividido por 3, ok, vai dar grupos de 5, 4 pessoas, mais ou menos, então, olha que bacana, né? Sem querer, deu certo. Cada grupo, cada item lá dentro do livro da professora Maril tem 5 itens, né? Metodologia, escola, professor, aluno e avaliação. Então, dá exatamente para se dividir, ó, você lê essa parte, vai dar uma página desse livrinho, ai, tô travado, vocês não estão vendo, né? Uma página do livrinho que é pequenininho, então é bem, bem tranquilo para fazer a leitura e a gente compartilhar e finalizar a discussão. Ai, Deus, gente, eu vou dar morrendo de medo, mas eu vou dar um F5 aqui para ver se volta. Ah, agora acho que vai voltar. Tá aparecendo uma ampulhetinha pensando aqui. Quando ela aparece pensando, quer dizer que ela vai voltar. Nossa, a turma da noite trava direto, sabe? Mas de manhã até que não é tão comum. Opa! Acho que voltou. Eba! Voltei. Ai, esse é um novo paradigma. Voltei, caí, volto. Ai, minha Nossa Senhora. Por Deus, Brenda, que você tem neto. Minha nossa, Brenda do céu, que chique você. Eu quero. Mostra. Claro que quero. Brenda, você vai conseguir junto com a equipe ali, sim, Brenda. Se você está conseguindo acompanhar aqui, você vai conseguir, tenho certeza. Fica tranquila que vai. Hã? Vou explicar, já vou explicar até porque estava caindo aqui. Eu estou aqui olhando aqui, peraí, eu quero ver. Brenda, abra, me mostra. Ai, meu Deus, que delícia, gente. Tá dando pra ver? Não estou vendo. Não, eu liguei a... Pera lá. Tá. Eu liguei a câmera, mas... Às vezes liga, daí tem que apertar de novo para ligar. Às vezes tem que ir 2 vezes. Acho que agora foi. Foi? Não. Foi. Ela traz pra... Adorei, Brenda. Ela traz pra mim Olha, ficar com eles. Ah, muito bom, muito bom. Os netinhos, tem quantos ali? Tem 3 pequenininhos? Não, tem 6. 6? Por Deus do céu, que amados! É gatinho, né? É tudo gatinho, dela fica dormindo. É. Então agora eles estão tudo mamando. Olha. Ah, meu Deus! Olha isso, gente! Oh, Abriram meu o olho Deus essa semana. do céu, Brenda, que delícia! Não é tão bom assim. Olha, não é, Brenda? Não, ela... É onde eu vou, ela leva eles. Ah, Se eu qualquer lugar que eu vou, ela leva. Daí ela fica atrás, daí eu não posso fazer nada. entendi. Então, é tipo bebê mesmo, é tipo cuidando do netinho mesmo, tem que ficar em cima. Sim. Por isso que eu não vou conseguir fazer. Ai, Brenda, adorei. Sensacional. Foi a da manhã, foi essa. Muito bom, obrigada por compartilhar, Brenda. Nada. Sensacional. Então, de novo, né? Pensando no material que já está lá, se vocês quiserem, eu até compartilho aqui também o link, o PDF, mas acho que é mais fácil pegar lá direto no AVA. Ah, e vamos dividir as equipes. Deixa eu fazer uma coisa aqui para dividir. Peraí. Esse negócio aqui. Peraí. Bem aleatória a divisão. Começar. Escolhe aí, qual a sua cor favorita? Dentre essas 3. Só isso.
Vamos lá, quem não participou ainda, quero ver 8, 9, 10, 11. Tem mais aí, escolhe. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui, números de grupos. 3. Brenda, escolhe uma cor primeiro. Beleza. Então, cada grupo, vamos fazer aqui, ó. Olha que bom, ficou bem equilibrado ali, né? As cores. Como eu falei, era bem na ideia do aleatório, né? Vamos colocar, então, o grupo 1, que escolheu a cor vermelha, eu vou colocar aqui, vai ficar o tradicional. Me diz aqui, deixa eu ver só se eu consigo